Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Report, Money Talks. Nós estamos hoje aqui com Marcos Maluf. Ele é o CEO da Necton. E apesar de ter essa cara de criança, eu já tenho uma certa experiência no mercado financeiro. A Necton recentemente foi adquirida pelo BTG Pactual e a gente vai falar hoje sobre esse cenário um tanto quanto difuso do mercado financeiro, o que vai acontecer daqui para frente. Estamos curiosos para saber, talvez você mais curioso do que eu, mas vamos conversar sobre o que acontece daqui para frente. Com toda essa situação de inflação em alta, juros correndo atrás da inflação, como é que a gente deve esperar mais para frente a performance da Bolsa de Valores, especialmente se continuar esse clima político um tanto quanto estranho? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês hoje. Eu sou um otimista, né? Por natureza eu sou um otimista e a gente tenta olhar isso pelo lado positivo, né? Acho que o banco tem reportado as suas projeções de inflação, projeção de taxa de juros. Na semana passada a gente teve aí o evento do BTG Macro Day e muito se falou sobre isso, né? Muito se falou sobre isso. O presidente Roberto Campos, do Banco Central, falou que o Banco Central vai fazer o que for necessário para buscar a inflação ao centro da meta. E eu acredito nisso, né? Acho que isso é possível. O preço do minério já em queda há bastante tempo, né? Afetando inclusive as ações da Vale, mas trazendo uma projeção da alta de preço de commodities já mais para a realidade, né? Isso certamente, se o ciclo continuar dessa forma, isso vai refletir por aqui também, né? Por um lado, para as ações de empresas que dependem de commodity, o preço acaba sofrendo um pouco, mas para a macroeconomia como um todo, isso ajuda. Então, eu acho que o cenário ainda para a Bolsa, para o mercado de capitais, ainda é muito benigno, né? O cenário de longo prazo, as condições de longo prazo se mantêm inalteradas. E tem muita oportunidade na Bolsa brasileira, né? O preço-lucro das ações está num número histórico mínimo, né? Pelo resultado que as empresas reportaram e o valor que elas estão hoje em bolsa. Então acho que quem conseguir, de papos como esse, pegar as informações relevantes, vai conseguir montar uma boa carteira de ações a longo prazo. O que explica então esse PL tão baixo? É insegurança para entrar no mercado? O mercado ainda está volátil demais? Acho que o mercado teve alguns fatores, né? Acho que o patamar que o dólar se encontra foi um dos fatores, a eventual aumento da taxa de juros americano, outro fator, taxa de juros no Brasil, que saiu de patamares mínimos históricos para juros futuros aí razoavelmente mais altos, né? Os juros futuros estavam muito abertos, então o investidor ele diminui um pouco a exposição de risco. Outra coisa que ajudou a Bolsa a estar em patamares menores e não está absolutamente refletindo o preço-lucro das empresas foi uma eventual antecipação das eleições do ano que vem, já para uma discussão política agora. O ambiente político melhorou da última semana para cá, né? Acho que essa harmonia entre os três poderes costurada recentemente é tudo que o brasileiro e que a gente espera de Brasil, né? Isso pode refletir em preço se assim continuar. Agora, aqui no Brasil, a gente não tem um mercado ainda muito incipiente. Tudo bem que houve uma entrada muito grande de pessoas físicas desde que os juros caíram. Mas esse número ele vai continuar crescendo? Você acha que isso interfere também, talvez, na falta de negociações que jogam os PLs lá para baixo? Olha, acho que essa é uma pergunta ótima, né? A Bolsa saiu de 500 mil CPFs para mais de 4 milhões de CPFs, né? E 500 mil CPFs a gente ficou nesse número durante mais de 10 anos, né? E a gente começou essa transformação agora, né? Então, quando a gente vai para 4 milhões de pessoas físicas investindo em bolsa, na Necton, por exemplo, 40% dos nossos clientes são mulheres, né? Na B3 esse número chega perto de 28%. Para nós é uma alegria isso, né? Ver que as pessoas estão cada vez mais se empoderando do seu patrimônio e buscando ter independência financeira, entendendo que o melhor lugar para falar dos seus investimentos é uma corretora de valores, é o lugar onde você de fato vai ter ali especialistas que vão poder te ajudar. Esse é um movimento que, na minha cabeça, não é um movimento só cíclico pela taxa de juros. Isso mostra também o amadurecimento da população. E olha que a gente passou por vários governos, né? Mas o Brasil está sempre melhorando, né? O Brasil está caminhando para melhor, independentemente da preferência política partidária de cada um. E eu costumo muito dizer sobre quais são os pontos positivos
dos últimos anos que a gente veio para cá. Então acho que taxa de juros é um ponto positivo, Banco Central Independente agora, que corrobora com essa política, também é um ponto positivo. Micro-reformas, como várias micro-reformas que foram feitas, são pontos positivos. É claro que os críticos a esse governo ou a outros têm as suas críticas, isso é válido, isso é da democracia. Mas acho que todo esse ambiente construído por governos que passaram desde o governo do ex-presidente Lula ou do Plano Real do Fernando Henrique, ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, presidente Michel Temer, presidente Bolsonaro, eles foram construindo um ambiente para que as pessoas entendam que podem diversificar mais os seus investimentos, não precisam deixar o seu dinheiro parado na poupança. Acho que poupança traz para a gente um nome muito legal, que é poupar, né? O verbo poupar. Acho que todo mundo deve ter esse verbo aí como um mantra, né? Poupar para você não depender de ninguém. Não depender de governo, não depender de reforma da Previdência, não depender dos seus filhos, não depender dos seus pais. Eu acho que isso tudo fez com que o brasileiro abrisse os olhos para isso. Por enquanto são 4 milhões de pessoas. Num país aí de mais de 200 milhões de habitantes, a gente apenas começou. Esse número nos próximos anos deve mais do que dobrar. Isso é legal, porque as pessoas começam a enxergar que estar na bolsa não significa estar só em ativos de renda variável. Pode estar num fundo imobiliário, pode estar num ativo de renda fixa, pode estar num fundo de terras agrícolas, se é isso que você imagina que é o ideal para compor sua carteira de investimento. Eu acho que também sair um pouquinho só de renda variável, né? Antes a bolsa era vista só como renda variável. Hoje a bolsa pode ser vista como um pool de investimentos que os clientes podem fazer e podem compor o seu patrimônio. E vale para a pessoa que está começando, né? Vale para a pessoa que quer colocar R$100, 200, 30, 1.000. A pessoa não precisa ser um grande investidor. Acha que bolsa de valores é coisa de grandes investidores. Acho que dá para todo mundo. Você estava falando sobre justamente as críticas que o governo eventualmente pode sofrer. Isso geralmente parte no governo atual da esquerda, né? Ultimamente também alguns setores da direita e do centro, mas desde o início mais críticas vindas do PT, PSOL e esses partidos. Só que o fenômeno do dólar alto, ele ocorre também desde o início do governo. E, tradicionalmente, os partidos de esquerda não são exatamente investidores de dólar. Então, a gente pode chegar à conclusão de que há uma certa, não digo desconfiança, mas uma certa insegurança por parte dos investidores para o dólar estar tão alto, não tem? Olha, a oposição cabe-se fiscalizar, se opor, né? E ao governo governar. Acho que esse é o papel de cada um deles. Não se deve dar muito ouvido quando você é governo a mais do que necessário. Acho que os ruídos políticos, os barulhos políticos trazem essa insegurança ao investidor. Mas quando a gente olha, por exemplo, o que o ministro Tarcísio tem feito, né, as privatizações de portos, as ferrovias, o que ele tem conseguido aeroportos entregar. Agora essa semana? Exatamente, os aeroportos que agora vem essa semana. Isso tem trazido para o investidor estrangeiro uma oportunidade de trazer recursos para o Brasil. Bom, mas então por que o dólar está alto, né, se há essa oportunidade? Eu acho que antecipar eleições e muito ruído político não é positivo, né? Eu acho que isso assusta o investidor, né? Isso tira oportunidades e expõe oportunidades de países que estejam fazendo sua lição de casa, que tenham ambientes mais harmônicos, né? Mas eu acho que o investidor estrangeiro vai enxergar isso logo, né? Taxa de juros um pouco mais alta também ajuda os investidores estrangeiros a investirem em títulos públicos, eles também vêm para cá para um risco-retorno dessa forma. Então eu acho que para criar um ambiente positivo, né, para criar um ambiente benigno, reformas foram feitas. Mas a gente tem que mostrar daqui para fora um pouco mais quem é o Brasil e governar. Um exemplo bom sobre governar são as políticas ambientais, né? A gente vai estar na ONU, representado pelo nosso presidente há pouco, né? É importante que mostre-se o que tem sido feito, que não se discuta os comentários da oposição. De novo, cabe-se ao governo governar e mostrar o que está sendo feito. E a oposição fiscalizar e se opor, faz parte da democracia. Acho que o governo vai conseguir ter uma capacidade de oratória positiva para mostrar quais foram as reformas que foram feitas, tanto as micro-reformas como as grandes reformas, algumas delas feitas nesse governo, Previdência, a reforma tributária está agora no Senado, a reforma administrativa deve ir para a pauta da Câmara nessa próxima semana agora que está entrando, essa semana que está começando agora. Acho que cabe ao governo governar e mostrar para os investidores que
que o ambiente é mais benigno para investir, que a inflação está controlada, que as taxas de juros subirão à medida que a inflação terá que ser controlada, que a reforma tributária vai mostrar que o governo não vai furar o teto de gastos. Acho que tudo isso vai trazer um ambiente bem mais benigno para investimento. Até onde essa questão dos precatórios trouxe um pouco mais de insegurança? Porque, por um lado, a gente tem que entender o que o ministro Paulo Guedes diz, que os precatórios de praticamente 30 anos para trás caíram todos numa só gestão e no final de um ano de administração. E, com isso, a única saída que ele enxergou foi justamente fazer um escalonamento desses pagamentos. Isso a gente tem que compreender. Agora, por outro lado, quando o governo propõe esse escalonamento, muitos no mercado enxergam como uma espécie de calote. Como é que isso interfere também no ânimo do mercado? Olha, eu acho que tem algumas questões, né? Você bem explicou sobre o Paulo Guedes. Paulo Guedes comentou isso como um meteoro, né? Caindo quando o avião estava voltando a decolar, mas que a gente precisa resolver, né? Esse não é um problema desse governo, não é um problema do Paulo Guedes, mas é um problema nosso aqui, sociedade como um todo, a gente precisa resolver. Quem tem para receber tem que ser pago e quem tem que pagar, tem que pagar. De que forma? Eu acho que um escalonamento, se combinado com quem tem para receber, eu acho que é absolutamente possível, né? Eu devo para você, tem aqui a condição de pagamento, uma nova condição. Você topo, vamos seguir dessa forma. Acho que isso não será enxergado pelo mercado como nenhum tipo de calote. Como pagar os precatórios? O governo, muitas vezes, quando se comunica, repete isso, mas às vezes a gente, por algum motivo, pega alguma manchete ou não, que é um pouco diferente. Mas quando a gente fala sobre precatório, é importante dizer que o governo em nenhum momento disse que não iria pagar, né? No momento, o governo sempre disse que não. Isso é um problema. Isso que é um escalonamento. Podemos fazer um escalonamento, ou podemos tirar do teto de gastos, ou podemos fazer uma PEC para pagar de uma forma diferente. Até se ventilou utilizar o crédito para privatizações também, que é uma boa saída. Pois é, também existe essa possibilidade. Mas o que me anima, Luiz, eu acho que para quem está nos escutando é uma coisa legal. Os três poderes estão absolutamente alinhados que isso é um problema e que nós precisamos resolver. Então o Supremo está com isso nas suas pautas, o presidente Rodrigo Pacheco do Senado falou na segunda-feira bastante sobre isso, o presidente Arthur Lira, numa entrevista que a gente da Necton fez na segunda-feira para os nossos clientes institucionais, falou muito sobre isso, sobre os precatórios e as conversas do grupo de trabalho entre ele, o Senado e o STF. Então acho que isso para o Brasil é muito positivo, que evita ruídos. Devemos, vamos pagar, estão acertando aqui de que forma que é melhor. Ou se nós tiramos do teto de gasto, ou se a gente consegue combinar com os credores de fazer um parcelamento, ou se a gente consegue vincular outro tipo de despesa. Então, eu vejo de forma positiva trazer esse debate a público. Isso é importante, né? A sociedade inteira está entendendo qual é esse debate, está discutindo sobre isso. Mas é claro, para o investidor estrangeiro, que não está no dia a dia aqui no Brasil, é mais um ruído, é mais um problema. Então, o teto de gastos é sério ou não? Mas o teto de gastos não tem o precatório, o que aconteceu? Mas eles devem no precatório, não querem pagar. O cara, às vezes, escuta o ruído e não tem a possibilidade. E vamos lembrar, Luiz, que o mundo hoje é absolutamente global. Você tira o dinheiro do Brasil, investe na África do Sul, investe nos Emirados Árabes, investe na Austrália, investe em outro, de uma hora para outra. Então, quanto mais a gente conseguir expor para o investidor estrangeiro que aqui é um lugar para investimento de longo prazo e que esses ruídos não passam de ruídos que a gente vai resolver, eu acho que é importante. Isso faz o dólar cair, isso faz a bolsa subir, isso faz as empresas captarem lá fora pagando menos, o Brasil captar pagando menos. Isso é positivo para todo mundo. Mas é normal quando você muda um governo, como nós mudamos pelo voto popular, e que assim seja sempre, que você tenha um pouco de dificuldade. É importante que essa harmonia construída na última semana, nos últimos 15 dias, que ela perdure até o final do governo e o próximo, se for do presidente Bolsonaro, se for do ex-presidente Lula, ou se for de uma terceira via ou de outro presidente. É importante que a gente sempre tenha que olhar para frente, né? O Brasil é um país que tem que olhar para frente e seguir com o que foi bom dos governos que passaram e o que não for bom, que a população mude no voto e na próxima eleição as pessoas alterem. Essa situação toda, então, é um problema mais de comunicação, talvez? Olha, o presidente Bolsonaro foi eleito numa eleição bem diferente para todos os brasileiros, né? A primeira eleição
onde as mídias sociais têm uma real influência, né? E também sem exatamente a possibilidade de fazer uma captação tradicional junto a empresas e empresários. Sim, a primeira vez com financiamento público de campanha, né? Então, eu vejo que a forma de comunicação que o presidente foi eleito, que foram as mídias sociais, ela não obrigatoriamente é a mesma forma de comunicação que ele segue no seu governo, ou deveria seguir no seu governo, apesar das lives e outras coisas. Então, eu acho que o governo tem amadurecido ao longo do tempo, né? E é muito importante para que um governo, para que amadureça e entenda. Acho que a carta que o presidente Bolsonaro escreveu à nação nas últimas semanas mostra exatamente um amadurecimento. E você pode reparar que a postura dele dali em diante não mudou. Será que ela vai mudar daqui para frente? Só o tempo vai dizer. Mas quanto mais a postura do presidente for no sentido do diálogo, no sentido do alinhamento entre os poderes, para que o Brasil cresça, eu acho que cada vez mais essa comunicação, ou esse ruído de comunicação desaparece, né? Entendo que é normal, o governo troca, foi eleito se comunicando pelas mídias sociais e agora tem conseguido ter uma harmonia entre os poderes melhor, e acho que isso vai ser positivo para o Brasil. Bom, você tocou num ponto importante, que foi o comentário do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a inflação, que o Banco Central iria atuar para coibir essa alta de preços. Agora, tradicionalmente isso se faz através do aumento da taxa de juros, que de alguma forma também tem uma interferência dentro da economia, geralmente colocando um pouco o crescimento para baixo. Isso não é um problema no ano eleitoral? A primeira resposta é sim. Isso deve ser um problema no ano eleitoral, uma vez que você, no ano eleitoral, espera ter o maior crescimento possível, a maior geração de emprego possível, é tudo que você espera. Mas aí acho que ponto positivo para o Banco Central Independente. Acho que o Banco Central Independente vai fazer com que as políticas do Banco Central não sejam voltadas a um ano eleitoral, sejam voltadas a que é o melhor para o Brasil, para o consumidor, para a pessoa que paga mais caro no arroz, no feijão, na construção civil, no seu apartamento que você quer comprar, na sua casa, no botijão de gás, no preço da gasolina. Eu acho que tudo isso mostra um compromisso que é tudo que o investidor quer ver. E para nós, brasileiros, saindo um pouco da linha do investidor estrangeiro, para nós brasileiros também, que é no longo prazo, para onde a gente está caminhando, né? Então, quando o Roberto Campos fala que fará o que for necessário para ter uma inflação dentro da meta, ele não dá um discurso de um presidente do Banco Central que está preocupado com o voto do ano que vem. Ele dá um discurso de alguém que está preocupado em atender choques de preços inflacionários, choque de pandemias como o do Covid, alinhamento internacional e colocar o Brasil no eixo no que diz respeito à taxa de juros e inflação. Esse é o objetivo do Campos Neto, né? E ele disse mais uma coisa que foi muito vinculada pelo mercado, foi que, e a apresentação dele foi razoavelmente longa e muito técnica. O Roberto Campos é um presidente do Banco Central, muito técnico, e ele mostrou todos os dados e as formas como eles captam dados ao longo do tempo. E ele disse uma outra coisa importante, que o Banco Central tem um voo de longo prazo. Ele não muda a sua opinião por dados ou oscilações de curto prazo. Claro que se essas oscilações e dados se tornarem uma nova realidade, o Banco Central revisita os seus cenários, mas que ele está lá se posicionando absolutamente baseado em dados. O Banco Central Independente é importante por isso, mas ele já ocorreu em outros governos, mesmo com o Banco Central não independente por força de lei, né? Mas ele já ocorreu em outros governos. A gente já teve presidentes de bancos centrais independentes, mas isso não deve ser uma liberalidade do governo. No governo do presidente Lula, por exemplo, o Henrique Meirelles, estavam falando dele há pouco, comandou o Banco Central por bastante tempo, e de forma independente. Mas agora, você não vai depender de um presidente da República para que o Banco Central seja independente. Isso é um benefício da população. Isso fica para os próximos governantes, isso fica para quem vota, isso fica para mim, fica para você, fica para a população. E acho que isso vai ajudar bastante. Acho que os preços de commodity lá fora têm caído um pouco, os preços voltarem a uma realidade normal, vai fazer com que as pessoas consumam mais, que as pessoas possam consumir além do que o mínimo básico para a subsistência de alguém de se alimentar, né? Pessoa, primeiro vamos resolver o problema do cerne da população brasileira, está todo mundo se alimentando, isso é um problema grave. Tá. Então está sobrando um pouquinho para o cara poder comprar alguma coisinha a mais, acho que esse é o objetivo. E a inflação
corrói esse poder de compra. Então, quando o presidente do Banco Central tem essa preocupação, para nós como brasileiro, não só pensando em investimento, mas é muito importante, porque você vai ter alguém consumindo seu produto, isso reflete no preço das suas ações, na lucratividade da sua empresa, na capacidade da sua empresa abrir 2 ou 3 fábricas, acho que daí é um ciclo virtuoso da economia. E como é que o dólar pode se comportar daqui para frente, já que a gente pode vislumbrar um cenário de maior harmonia entre os poderes e talvez uma situação, uma atuação mais clara do Banco Central daqui para frente? Acho que se isso de fato ocorrer, é dólar para baixo, não há a menor dúvida, né? Isso vai ajudar também a inflação. Acho que o dólar, o câmbio mais valorizado, faz o seu papel nas exportações brasileiras. Mas o câmbio supravalorizado num prazo longo, ele reflete muito o que você disse, né? E não é o que a gente vê internamente de quem está aqui no Brasil, né? De um país que, de fato, economicamente vem se recuperando, mas que tem outras possibilidades para melhorar. Então, acho que um câmbio com harmonia entre os poderes, com uma inflação sendo contida pelo Banco Central, pelos seus estudos técnicos e seus aumentos de taxas de juros graduais, nada indica que o câmbio não seja para baixo. E para a gente encerrar, a Bolsa o ano que vem, o que você está esperando? 60% de alta? Tomara, né? A gente, na torcida a gente está, com certeza. Mas eu acho que para o ano que vem tem bastante espaço. A Bolsa está num patamar que reflete de fato a preocupação dos investidores. E eu espero, assim, genuinamente, que para o próximo ano a gente continue com essa harmonia entre os poderes e mesmo em ano eleitoral a gente consiga evoluir. Acho que isso é importante. A população está mais madura, a população deve votar melhor. A cada ano que passa o povo tem votado melhor, o povo sabe de fato o que quer. Espero que a gente tenha, como sempre tivemos aqui, eleições calmas. Acho que tudo isso vai refletir no preço da Bolsa, que o preço da Bolsa tem algumas coisas que refletem nele. Refletem o valor dos ativos no futuro, né, a expectativa do valor dos ativos no futuro. Refletem também o lucro das companhias, apesar que nós começamos dizendo que o preço-lucro das empresas estão basicamente na mínima, né, dado os últimos trimestres que foram muito positivos e o valor delas em bolsa. Agora, e reflete também a confiança do investidor estrangeiro e do investidor local nos ativos brasileiros, né? Então, eu imagino que para o ano que vem, a Bolsa agora estava beirando ali os 110 mil pontos, 108 mil pontos, a projeção da Necton ainda para esse ano deve estar em 135, algo desse tipo, então tem um espaço razoável aí até o final do ano, e acredito que se essas reformas, reforma administrativa, reforma tributária, evoluírem e a questão dos precatórios saírem de pauta, acho que a Bolsa pode estar lá sim, acho que os nossos analistas têm toda a expertise para poder falar algo desse tipo. E para o ano que vem, acho que a gente tem alguns fatores relevantes novos, né? Tem muita empresa nova que entrou na Bolsa. Então a capacidade de você pulverizar a sua carteira, né? Seja para empresas da construção civil, seja para empresas de nutrição animal, para empresas de mineração. Antes você falava de Bolsa, você falava de Petrobras, Vale do Rio Doce, 2 ou 3 bancos. Hoje você tem vários bancos, bancos digitais, plataformas de trade, várias outras empresas que você pode, empresas de cashback, empresas de fidelidade, várias outras empresas. E mesmo empresas tradicionais, por exemplo, como Magazine Luiza, era de um jeito, hoje é de outro também. Né? É de outro. As empresas têm mudado, isso é verdade. Você pega empresas tradicionalmente de varejo, elas viraram e-commerces digitais, né? E tem tido capacidade. Então eu acho que para escolher boas empresas, a gente sempre busca olhar, ou pelo menos eu gosto muito de olhar isso, líderes que sejam pessoas que tenham os seus propósitos, os seus valores. Então eu gosto de olhar uma empresa dessa forma, a liderança, o time é um time de alta performance que representa os meus valores. Alguém que olha para frente, uma empresa que seja moderna, e a gente está cheio de opções na Bolsa. Então, eu não só para esse ano, acho que esse ano a gente vai ter aí os próximos meses bastante produtivos, tomara que esse alinhamento continue, e no ano que vem a população vai ter a oportunidade de escolher o presidente que melhor falar com os seus interesses. E não tenho dúvida que hoje para o Brasil, uma das suas primeiras perguntas falava um pouco sobre esquerda e tal. Acho que a gente está tão mais próximo do centro, né? Que é lógico, tem pessoas que são um pouco mais liberais, pessoas que são um pouco mais progressistas. Acho que isso faz parte do jogo democrático, mas a gente está evoluindo, a gente está indo para frente. Acho que o próximo presidente, no ano que vem, vai pegar um país melhor do que o anterior.
espero que o próximo também, com todas as divergências políticas, mas acho que a gente está caminhando para frente. E a Bolsa vai ser o reflexo disso. Espero um ano que vem com a harmonia continuando, espero ano que vem bastante positivo. Bom, e com esse show de otimismo, a gente vai encerrar a nossa entrevista só fazendo o registro que aquele 60% que eu falei aqui é uma brincadeira com o Marcos em cima da primeira entrevista que ele deu na vida e não tem nada a ver com uma previsão de fato séria para o ano que vem. Pode ser que sim, pode ser que não, mas foi só uma brincadeira. Eu agradeço a atenção de todos e já fica aqui o convite para o Marcos Maluf voltar para outra vez a gente conversar sobre o mercado financeiro. Muito obrigado, até a próxima.